Um abraço. Como vocês veem, nós hoje vamos falar do ser sexual. Não vamos falar propriamente de sexo, vamos falar da essência sexual que todos nós desenvolvemos e de onde é que ela nasce, como é que os irmãos espirituais nos explicam em nós mesmos, como nós devemos proceder com tal força. Jesus deu-nos um ar da forma como nós devíamos olhar para esse problema. Na passagem da mulher adúltera, ele mandou nós todos refletirmos sobre nós próprios, se não havíamos pecado, para não apontarmos o dedo, seja a quem for. Jesus sabia que todos nós, no fundo, trazemos ainda problemas derivados da sexualidade. Pelo prazer, pelas sensações que elas nos transmitem. Mas vamos ver de onde é que ela nasce. Quando nós falamos em sexo, normalmente o ser humano tem logo tendências a colocar num instrumento sexual masculino e instrumento sexual feminino. Diz-nos André Luiz, na Terra é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, é preciso não esquecer, mencionamos o sexo como força de amor nas vases da vida, totalizando a glória da criação. A sexualidade nasce da força maior, nasce da essência de Deus, percorre todos os mundos. A sexualidade é o fecho atrativo entre o Sol e a Terra e todos os outros planetas. É o fecho atrativo de todo o universo. Então é a criação de Deus. Nós, como à semelhança de Deus, crescemos também dentro com essa sexualidade, porque a sexualidade não está propriamente ligada às sensações. E somos nós que fazemos. A sexualidade está ligada à força criadora e ao amor. O amor, é preciso que nós tenhamos isso em conta. O amor é ascendente de Deus. É descendente de Deus. Sempre que nós praticamos um ato de amor, estamos a colocar Deus. Então é Deus que se está a desenvolver em nós. A força criadora, a energia do nosso chakra genésico é uma das mais fortes que nós temos. E quando nós colocamos essa energia em força criadora, nós agimos e produzimos coisas muito importantes. Não são só a nível sexual. Nós daqui a um bocado vamos já progredir e desenvolver esse assunto. O Walter de Barcelos, ele diz no seu livro Sexo e Evolução, a evolução de todos os seres está condicionada aos recursos do sexo. André Luiz diz-nos que é a nómada divina, onde nasce a sexualidade, o crescimento, o desenvolvimento da própria criação. Se aperfeiçoam no curso dos milénios, impulsionados pela lei de Deus, que é de progresso para todos os seres vivos. As plantas, sexualidade, a nossa essência espiritual, no seu desenvolvimento, passa por todos esses mundos. Pelo mundo mineral, vegetal e animal, até chegar ao minal. E começa desde logo a aprender a trabalhar com a sexualidade. Jung, no seu livro, no seu estudo, Jung foi um psicanalista, discípulo de Freud, que aprofundou mais o conhecimento. Freud tinha chegado à conclusão que 99% dos nossos problemas, como seres humanos, descendiam da parte sexual. Jung fez um estudo mais aprofundado no ser espiritual. E então ele chega à conclusão que todos nós temos a sexualidade feminina e a sexualidade masculina. No nosso feixe criativo, nós vamos pouco a pouco progredindo nas duas áreas. Definimos-nos quando nascemos num corpo. Será que é o corpo que nos define? Isso vamos já ver a seguir.
Para Yang, o homem traz consigo na profundidade do inconsciente a sua imagem feminina, como a mulher, e a sua imagem masculina. São como que um contraste em equilíbrio. A imagem masculina, Yang chamou animus, e a feminina, a de anima. Desse modo, o homem carrega também o seu anima, como a mulher o seu animus. Isto é muito fácil hoje nós comprovarmos isso. Nós vemos homens, hoje, e se calhar desde todo sempre, sensíveis, onde mostram a sua parte feminina também, e mulheres viris, que mostram a sua parte masculina. Se nós não colocarmos a reencarnação, é difícil nós compreendermos isso. Porque aqui há mulheres sensíveis e frágeis e, ao mesmo tempo, mulheres com masculinidade que trazem consigo. Pela reencarnação nós vemos o porquê desses factos. Onde eu queria chegar, Emmanuel fala-nos no livro Vida e Sexo. O espírito passa por fileira imensa de reencarnações. Pois é. Nós, para chegarmos ao ponto em que estamos, partindo dos Australopithecus, até chegar aqui, nós fomos imensas vezes homens e imensas vezes mulheres. Agora reparem, é fácil trocar de corpo? Vocês já se imaginaram, amanhã ao despertar, de repente ter um corpo feminino? Será que o corpo os ia tornar mulheres? E o ser espiritual que comanda tudo? A personalidade. Então, a nossa sexualidade, o facto de sermos feminino ou masculino, não tem propriamente a ver com o corpo, mas com a psicologia que nós trazemos, com a personalidade que nós vamos criando com as nossas várias existências. Eu posso vos dizer que eu já devo ter reencarnado muitas vezes como homem. O que é que isso faz de mim? Vamos fazer um exemplo. Eu reencarno, sei lá, por necessidade evolutiva, que é sempre por causa disso que nós reencarnamos, por necessidade evolutiva, 200 vezes como homem. 200 corpos. De repente, eu tenho necessidade de reencarnar num corpo feminino. Sim, porque o corpo masculino dá-me determinada evolução em determinadas áreas e o corpo feminino dá-me determinada evolução noutras áreas. O espírito, como ser integral, para evoluir completamente, ele tem que passar pelas duas fases. Então eu reencarno primeiro como homem, adquiro a personalidade e a psicologia masculina. Quando reencarno com um corpo de mulher, torna-se difícil. Eu acho que não. O que é que vocês acham? Reflitam um pouco. De repente, desperto numa reencarnação em que o corpo não me condiz com a personalidade que eu tenho. Como é que eu me vou sentir? Quando nós temos a sexualidade equilibrada, o meu chakra genésico já está equilibrado, nem tenho viciação na minha sexualidade, consigo controlar e ser perfeitamente fiel, então essa mudança torna-se natural. Eu vou ser sempre uma mulher viril, masculinizada, mas o meu comportamento, o meu corpo físico vai ser de mulher. Só como eu estou equilibrado sexualmente, eu vou ter uma vida tranquila nessa área. O problema não é só esse. Vejam o que é que ele diz. A masculinidade que sedimenta o fenómeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. No momento atual e para trás, é difícil essa mudança. Por que é que vocês acham que é? A maioria de nós, a maioria do ser humano, ainda está agarrado às sensações físicas, às sensações animalizadas. Os nossos comportamentos ainda estão muito ligados aos vícios que nós trazemos para a reencarnação.
E então isso faz-nos, complica tudo. Como eu não tenho a sexualidade equilibrada, eu vou despertar propriamente desequilibrado. O homem ou a mulher que faz essa transição vai ser mais ou menos equilibrado mediante o seu equilíbrio sexual. Agora reparem, outro fator que Manuela nos fala em vida e sexo. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares, diversos em muitos casos, é induzido a buscar nova posição de renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão. Nós estamos a falar aqui no homem, mas no mesmo livro também fala da mulher. Porque não há só homens que se viciam no sexo e estragam os lares precisamente por causa do vício. Também existem mulheres. Então, como forma da divina providência, o que é que faz? Coloca-nos em corpos diferentes, para que nós possamos, de alguma forma, aprender com isso. Um homem que é machista, que bate à mulher, está sujeito, na próxima existência, a nascer como mulher. Como consequência. Só que vai nascer bem. O que é que vocês acham? Eu sou machista. A minha mulher tem que fazer pouco barulho. E isso não é difícil. Nós olhamos para a humanidade, para a história da humanidade, e está cheio disso. Até meados do século, sei lá, 17, 18, a mulher não podia falar. Não tinha direito a voto. Isso só veio meados do século XIX ou XX. Então é para vocês verem o mundo, o quanto era machista. Não é que já não seja. Estamos a caminhar, se calhar, para um mundo ideal. Mas, agora reparem, eu, dessa forma, a pensar dessa forma, de repente, eu encontro-me num corpo feminino. O trauma e as dificuldades que me vão provocar. O que os irmãos espirituais nos dizem é que a homossexualidade e a bissexualidade, derivado a esse processo reencarnatório, é normal isso acontecer. Não é normal, é aquilo que os seres possam fazer com essa dificuldade. Os seus atos é que podem não ser normais. Então, esse vínculo à sexualidade, os irmãos falam-nos que trazem-nos imensos transtornos. E daí há outro fator. Eu sou viciado em sexo. Tanto faz ser homem como mulher. De repente, eu sou viciado em sexo como mulher. De repente eu vejo-me num corpo de um homem. Mas a minha personalidade, a minha psicologia, ama homens. Porque o ser interior, o ser espiritual, é feminino. Aí eu vou estar em conflito com o meu próprio corpo. Como Jesus nos falou na mulher adúltera, não devemos acusar ninguém. Porque nós próprios estamos sujeitos a essa mudança. Devemos olhar para esses irmãos como seres doentes que estão a passar as suas dificuldades. A viciação sexual não se encontra só nos homossexuais, bissexuais, transexuais. A maioria deles, os mais viciados, são heterossexuais, que são seres espirituais doentes também, necessitados de ajuda. Nós reencarnamos com um propósito de melhoramento. Pouco a pouco nós temos vindo a encontrar um mundo melhor cada vez que nós nascemos, sim. Aos nossos olhos, atualmente, até poderamos ver desgraças enormes. Mas a nossa última reencarnação antes desta, nós andávamos a cavalo se tínhamos cavalo.
andávamos com velas ou com lampiões de petróleo se tínhamos dinheiro para isso. Éramos auxiliados se tivéssemos pessoas que nos amassem o suficiente. A justiça funcionava muito. Está bem que ela não funciona bem agora, mas funcionava muito pior. Então, nós temos vindo a reencarnar e temos vindo a encontrar um mundo melhor. Passámos de ditadura, de imperialismo, de reinados para democracias, onde encontramos maior liberdade, onde a tecnologia, o avanço tecnológico que o nosso mundo nos tem mostrado é surpreendente. Não temos o meu pai e a minha mãe, se estivessem hoje aqui e visualizassem as tecnologias que nós temos, eles não saberiam compreender isso. É para vocês verem que em pouco espaço de tempo nós avançamos imensamente. Os nossos jovens hoje estão como que libertos nessas ilusões todas que o mundo nos pode dar. Então, só há uma forma de nós auxiliarmos. A educação é a força maior. E a educação com Jesus sempre presente. Porque, quer nós queiramos, quer não, nós caminhamos todos para Deus. Uns mais devagar, outros mais de força, dependendo da nossa vontade e do nosso esforço. O nosso destino é todos o mesmo. Quanto mais depressa nós lá chegamos, menos sofremos. E não esperem para criar a mudança dentro do nosso interior pela dor. Procurem. Procurem conhecimento. Procurem inspiração. Procurem auxílio. Procurem reflexões que nos façam melhorar. Porque se ficarmos parados, se continuarmos a ser o homem velho, com os hábitos antigos de existências anteriores, a dor chega. E vai fazer um abalo tão grande no nosso interior que nós, muitas das vezes, entramos em desespero, revoltamos e perdemos a reencarnação. Jorge Andreas, no livro Forças Sexuais da Alma, ele fala-nos: não se pode deixar de afirmar com razão que a evolução espiritual estará também ligada à utilização equilibrada do sexo. Quando o prazer se rebaixa, é desarmonicamente dirigido. O sexo regride, desenvolve-se naquilo que é exclusivamente animalidade e degrada-se. É bom que nós ensinemos os nossos filhos, e aliás, a nós próprios, da utilização sexual com amor. Quando nós desfrutamos do prazer sexual sem amor, nós não nos satisfazemos. Semos daí o sexo tornar um vício. Queremos sempre mais, porque não há saciação. Quando existe amor, os fluidos que trocam entre o homem e a mulher não são só orgânicos, são também espirituais. Esse amor envolve-se nos seres e o casal fica mais tranquilo, suscetível a criar a força necessária para quando os abalos cheguem, eles poderem, pouco a pouco, libertar-se dos seus interesses próprios em prol do lar. Então a força sexual é a força do amor. Nosso chakra genésico está interligado com o chakra laríngico. O chakra laríngico, não sei se vocês sabem, é o chakra da criação, que depois, posteriormente, está ligado ao chakra coronário, que está ligado a uma pequena glândula no nosso cérebro, que é a glândula pineal. A glândula que André Luiz chama como a glândula espiritual, que nos liga aos seres espirituais. Então, sempre que nós desarmonizamos o nosso chakra genésico, essas forças entram em descontrole. O ser sexual pode ser um ser transtornado. Mesmo aqueles seres que se dedicam à sua existência
ao isolamento, se eu não estiver preparado para isso, provoca um transtorno enorme no meu corpo físico. André Luiz diz-nos: há dois maiores estimuladores da tortura sexual, que poderá levar a criatura até a alienação mental, como é completa. Em primeiro lugar, na viciação do prazer sexual, das sensações animalizadas, do homem bruto que ainda vive dentro de nós. Segundo lugar, temos a lei de atração e sintonia mental. Nós vivemos paralelamente entre dois mundos: mundo físico e mundo espiritual. A nossa constituição, para estarmos aqui reencarnados, segundo Allan Kardec, somos ser espiritual, que é o ser inteligente. Como é muito etéreo e sútil, é como se fosse, os irmãos espirituais falam-nos como se fosse um pequenino foco. Pode ser de luz ou pode não ser. Depende da evolução do ser espiritual. Como é muito etéreo, ele necessita de um corpo intermédio para fazer ligação com o corpo físico, que é o corpo espiritual. O corpo espiritual está interligado entre o espírito e o corpo físico. Ora, todos nós temos esses três corpos. Quando acontece que nós perdemos o corpo físico, o que acontece é que nós vamos para o plano espiritual com o corpo espiritual, com o pé-espírito. O que quer dizer que todos nós vivemos ao mesmo tempo o corpo físico, a vida material, e ao mesmo tempo a vida espiritual. Entramos em contacto com as outras pessoas encarnadas através de várias formas. De gestos, da fala, por telemóvel agora, de várias formas. E os irmãos espirituais entram em contacto connosco através da mente, ligando-se com o corpo espiritual. Reparem que nós nunca nos libertamos do corpo espiritual, quer estejamos mortos, quer estejamos vivos. Então, através desse corpo espiritual, os irmãos espirituais entram em contacto connosco. Muitos dos nossos pensamentos que nós achamos que são nossos, não são. São dos companheiros que andam connosco. Quando vocês sentirem assim um pensamento meio desadequado do vosso campo mental, podem ter a certeza que esse pensamento não é vosso. Mas, normalmente, nós não temos forma de perceber isso, porque os seres espirituais que nos acompanham pensam muito o mesmo que nós. Então é muito fácil nós tomarmos os pensamentos deles pelos nossos. Agora, reparem, a sexualidade é um gozo, é um vício de agora? Não. Desde que existe humanidade. Então é normal que no mundo espiritual exista seres espirituais viciados no sexo. Que, como é que eles de alguma forma podem desfrutar desse prazer sexual? Sim, porque o ser espiritual em si, os órgãos sexuais no ser espiritual, não têm a mesma função, não têm a mesma vitalidade, não têm a mesma energia. Eles ligam-se mentalmente a seres viciados na Terra, no sexo, para poderem desfrutar. Quando nós temos uma sensação de prazer, nós libertamos os fluidos desse prazer. E eles, como que nos acompanham, para de alguma forma se saciarem com esses fluidos. E faz com que esses irmãos encarnados viciados no sexo nunca estejam saciados. Porque ao mesmo tempo que estão a se saciar a si próprios, estão a saciar todos esses irmãos que os acompanham. Em vários livros, os irmãos espirituais relatam-nos a entrada em casas apropriadas para esse serviço. E o campo espiritual que eles nos mostram, podem
é decadente. São os seres viciados que estão ali ligados àquelas pessoas que estão viciadas também em sexo. Então o nosso cuidado não é só com o vício, mas com a afinidade que nós vamos ter com os seres espirituais. Tem uma passagem no livro Missionários de Luz, em que, numa sessão mediúnica, está uma mãe e um filho. Estão os dois para aprender a serem médiuns. Então eles reúnem-se à mesa, agarram uma esferográfica, concentram-se e estão à espera que venha uma comunicação. Saíram para fora, eles tinham uma filha mais jovem, que também ia assistir aos encontros. Saíram para fora e vinham tristes. Porque eles, dentro do centro espírita, eles tinham paz, equilíbrio, mas mal saíam da porta para fora, sentiam a desarmonia. A perturbação voltava à mesma. Porquê? Porque eles próprios, os seus pensamentos, voltavam ao mesmo que eram antes de entrar no centro. Então os espíritos que os obsediavam esperavam na porta que eles saíssem do centro espírita e voltavam-se a ligar a eles. O jovem era viciado no sexo. Tinha casado há pouco tempo, mas ainda não se tinha conseguido desligar desse problema sexual. E então era torturado por espíritos obsessores. No seu caminho, no seu percurso até casa, esses espíritos obsessores saciavam-se com as energias dele. Ao entrar em casa, os obsessores não entraram. Sabem porquê? A esposa, a jovem esposa que o esperava, já no leito, tinha o hábito de oração. Então a casa estava protegida. As vibrações eram mais elevadas. E os espíritos obsessores, como eram inferiores, não conseguiam penetrar no lar. Então ele sentia paz no centro espírita e sentia paz em casa por a sua esposa, pela vibração da sua esposa. Walter de Barcelos continua a dizer: estamos todos nós, os espíritos da Terra, sentindo muita dificuldade a administrar nossas forças sexuais, porque o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade ainda estão sendo dirigidas somente para as manifestações inferiores. Paixões, sensações, posse afetiva, falsidade e o amor sexual passageiro. Hoje em dia, como eu havia falado lá atrás, os nossos jovens encontram liberdade para tudo. E perdem-se no mundo das ilusões. Mas reparem, não somos só nós que estamos aqui para evoluir. Os nossos filhos também. E se nós não nos prepararmos adequadamente, sabem o que é que acontece? Sofremos nós e sofrem eles. Sofremos nós porque, ao desligarmos do corpo, analisamos e vemos os erros que cometemos pelos sofrimentos dos nossos filhos. Então há necessidade dessa mudança, de nós compreendermos o mundo onde habitamos e para onde vamos, de onde vimos, de procurarmos em nós qual é o nosso caminho aqui, onde é que eu quero estar. Quando eu perder o corpo físico, o que é que eu vou encontrar? Ele continua a dizer: em matéria de sexo é necessário entender, não é proibição, mas educação. Não preconceito, mas compreensão da individualidade. Os nossos jovens e todos os seres com os seus próprios problemas, todos nós. O mundo onde a gente vive é de expiação e provas. Dificilmente encontramos alguém perfeito. Então não precisamos de discriminar, seja quem for. Devemos auxiliar todos, porque todos nós precisamos de auxílio.
compreensão da individualidade psicológica, sexual de cada pessoa. Não satisfação fácil do desejo, mas disciplina. Não viciação do instinto sexual, mas o uso com discernimento. Não abstinência imposta, mas emprego digno. Devemos adquirir valores morais superiores para purificar nossos desejos e aprimorar a energia sexual. André Luiz, no livro Ação-Reação, diz isto: pela energia criadora do amor que assegura a estabilidade de todo o universo. A alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais novos. Temos assim prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir e toda uma infinidade de prazeres, condizentes com as mais santificantes estágios do espírito. Essas energias sexuais podem ser usadas e devem ser usadas não só para o sexo, mas para as nossas criações. Sempre que nós temos uma criação mental, estamos a utilizar as energias sexuais. Aliás, nós tivemos, e com certeza temos, vários irmãos que não têm contacto algum com o sexo oposto, ou com o próprio, que não utilizam dessas forças sexuais para o sexo, mas sim para a missão que vieram cumprir no nosso planeta. Gandhi, por exemplo, que deixou de ter relações com a sua esposa. Achava que já não era preciso. Não é que ele a deixasse de amar. Ele a amava e se calhar ainda mais. Mas só a presença dela o satisfazia. Francisco de Assis, depois dos 25 anos, ele libertou-se e não mais procurou uma mulher. Porquê? Porque as energias sexuais ele utilizava-as para a missão que ele veio cumprir à Terra. O nosso infante, Dom Henriques, nunca no seu historial, todos os historiadores, nunca ninguém encontrou uma mulher ou sexo, ou alguma forma de sexo na sua existência. Porque ele utilizou as energias sexuais para a missão que ele veio fazer à Terra. Jesus não trazia só as energias sexuais, mas trazia todas as energias que nós possamos um dia conquistar. E trouxe e levou a sua energia ao máximo, dando-nos um exemplo maior de como devemos viver. Vocês lembram-se de Margaret Thatcher, a Presidente de Inglaterra? Ela na política era dura, não é? Até podemos dizer que ela na política era homem. Se fosse preciso dar um murro na mesa, ela dava. No entanto, em casa, ela era mulher. Tinha 2 filhos. Convivia, mostra claramente que ela convivia perfeitamente com a sua sexualidade. Trazia e demonstrava masculinidade das várias existências, do reconhecimento das várias existências anteriores, mas trazia também feminilidade. Um dia nós não vamos fazer essa discriminação. Sabem porquê? Porque todos nós vamos ter os 2 pontos. Vamos ter feminilidade e masculinidade. Faz parte da nossa evolução. Só estaremos completos quando dentro de nós conviver esses 2 seres sem discriminação alguma. Espíritos cultos, Emmanuel diz-nos isto: espíritos cultos sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem a própria internação num campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Eles preferem vir num corpo contrário à sua própria personalidade, à sua própria psicologia, para que não se percam nos prazeres das sensações físicas. E, muitas das vezes, pedem para vir, não esbeltos e saudáveis, mas com alguma feiura, para que não possam
não precisam de passar pelo problema da vaidade. Para terminar, o amor espiritualizado é o remédio mais importante na recuperação dos desequilíbrios do sexo. É através do amor que nós nos libertamos dos vícios, se não for pela dor. Pois com ele aprenderemos a dirigir as nossas afeições com educação, responsabilidade, discernimento e fidelidade, na reconstrução da nossa felicidade, fazendo antes de tudo os outros mais felizes, principalmente a alma que nos entregou o próprio coração na vida a dois. Vocês não concordam comigo? Que é através do amor que a gente abdica dos nossos interesses? Então utilizemos essa força maior para nós nos melhorarmos. Um dia, nós hoje estamos aqui. A sala está cheia de irmãos espirituais também. Mais tarde, seremos nós como espíritos e eles como encarnados. É o ciclo da vida. Viveremos sempre, porque a morte não existe. Mas estaremos melhores ou piores mediante a evolução que todos nós consigamos neste momento. Jesus tratava-nos como os trabalhadores da última hora. E nós realmente somos. Porque somos nós que estamos cá. Amanhã, ou depois, se calhar serão outros. Mas já que estamos cá hoje, façamos algo por isso. Tornemos o nosso mundo melhor. E tornar o nosso mundo melhor é nós melhorarmos a nós próprios. Sempre que nós façamos um pouco de melhora dentro de nós, estamos a tornar o mundo melhor. E era o que eu trazia para hoje. Não falei de sexo. Hein? Dentro do assunto, vocês têm alguma pergunta a fazer? Olhemos para os irmãos que trazem transtornos sexuais de outro modo. Com compreensão, sem discriminação. Porque nós, hoje, estamos com a psicologia e o corpo certo. Mas amanhã podemos estar como eles.